Tá, então, eu vou começar do começo. Buracos negros. Finalmente chegou o dia. Bom, vamos lá. Buracos negros são as coisas mais extremas que existem no universo. Eles têm duas partes principais, que são a singularidade e o horizonte de eventos. Um buraco negro se forma do mesmo jeito que uma estrela de nêutrons, quando uma estrela muito massiva explode em supernova. Mas essa estrela tem que ter 30 vezes a massa do Sol, no mínimo. Menos que isso, a chance maior é que ela forme uma estrela de nêutrons ou outra coisa. Basicamente o que acontece é que quando a estrela implode, lembra lá da formação de estrelas de nêutrons, a gravidade é tão forte que ganha até da senhora nuclear forte? Pois bem, nessa situação, a gravidade vai fazendo as partículas se fundirem, elétrons e prótons se juntam para formar nêutrons e a coisa para por aí. Mas, se a gravidade for tão forte, mas tão forte, que ela começa até a quebrar esses nêutrons. O termo técnico para isso é que a pressão de degenerescência dos nêutrons é insuficiente para impedir o colapso. Ou seja, o colapso do núcleo da estrela continua acontecendo, apertando ainda mais as partículas, quebrando os nêutrons em quarks e vai apertando esses quarks. Simplesmente não existe mais nada para impedir a gravidade de continuar espremendo. Ela ganhou, ela combou até ficar mais forte que tudo. A gravidade simplesmente continua espremendo as coisas nesse lugar para sempre. Até que tudo que está ali, todas aquelas partículas, sabe, é uma coisa com o tamanho de uma estrela e a gravidade compacta ela até que... Aqui fica até difícil de imaginar, porque não existe mais um até. A gravidade quebrou todas as barreiras, ela passou todos os limites. Para todos os efeitos, a gente diz que a gravidade compacta o que restou da estrela até que ela tenha o volume zero. E é isso que é uma singularidade. É uma coisa realmente singular. A singularidade é um objeto que tem uma massa qualquer, geralmente maior que 3 vezes a massa do Sol, mas que matematicamente tem um volume igual a zero. Ela não ocupa nenhum espaço, ela é um verdadeiro buraco no universo, no espaço-tempo. Se a gente fizer uma tabelinha numa planilha, dá até para ver isso acontecendo numericamente. Digamos que seja uma estrela com massa de 4 sóis e ocupando o mesmo volume que 4 sóis. Ela vai ter a densidade de um Sol, ok? Mas olha o que acontece conforme a gravidade vai diminuindo o volume da estrela. Basicamente, conforme esse volume tende a zero, a densidade tende ao infinito. A coisa é que, justamente, no caso de uma singularidade, não existe mais nada que impeça a gravidade de reduzir o volume até zero. Tem algumas controvérsias em cima disso. Alguns cientistas argumentam que é impossível chegar, de fato, a um volume zero. Tem que haver alguma barreira a mais, alguma coisa que a gente não conhece. Só que para criar um buraco negro, do jeito que a gente observa ele no universo, nem precisa chegar a zero. Por exemplo, se a gente comprimisse a Terra, que é esférica, até ela ficar com menos de 1,5 cm de diâmetro, ela se tornaria um buraco negro. Isso tem a ver com um negócio chamado velocidade de escape, que é a velocidade que alguma coisa precisa ter para escapar da gravidade de um objeto. Em resumo, quanto maior a massa de um objeto, maior a velocidade de escape. E quanto menor o volume de um objeto, maior a velocidade de escape, porque a gravidade está mais concentrada, né? Então, se você tiver alguma coisa com bastante massa e o volume tão pequeno que a gravidade de escape aumenta até ser maior que a velocidade limite do universo, você tem um objeto de onde nada escapa, nem mesmo a luz. É fascinante pensar nisso. Lá fora, no espaço, existem coisas assim, gigantes, inimagináveis e de onde nada escapa. Simplesmente porque a velocidade necessária para escapar é impossível no nosso universo, de tão extrema que é a gravidade de um buraco negro. E é aqui que a gente conversa sobre o tal de horizonte de eventos. Ele é o limite entre dentro do buraco negro e resto do universo. Se você passar por essa barreira, pronto, não tem mais volta.
O horizonte de eventos é o ponto de não retorno para tudo. É o limite de onde não tem volta nem na velocidade da luz. E quanto mais massa tiver um buraco negro, maior o horizonte de eventos, porque mais massa significa maior alcance da gravidade. Agora, é interessante que depois que o buraco negro está formado e tudo, ele basicamente tem só 3 características físicas. Ele tem massa, é claro, é de onde vem a gravidade toda e tal. Ele pode ter carga elétrica, ou seja, existe radiação eletromagnética orbitando por fora do horizonte de eventos. E ele pode ter momento angular, ele pode estar girando. Inclusive, para um buraco negro ter campo magnético, ele tem que ter carga elétrica e estar girando. O negócio é que, tirando essas 3 coisas, não tem mais nada que seja realmente descritível num buraco negro. Ele não tem uma presença física. O que é visível, digamos assim, como um buraco, é o horizonte de eventos, que é um limite, mas não é um objeto. E aqui a gente tem o tal do paradoxo da informação, que é o seguinte: uma das regras do universo é que a informação não se perde. Ou seja, as coisas não somem, elas só mudam. Se perde velocidade, essa velocidade não sumiu, ela foi reduzida mediante a aplicação de alguma outra força. As coisas não perdem cor, elas mudam de cor. Uma carga elétrica não desaparece, ela se espalha ou é transformada em outro tipo de energia, luminosa, cinética, térmica e assim por diante. Mas um buraco negro tem essa tendência de engolir as coisas e nada escapar. E o buraco negro em si só tem essas 3 características. Então, quando alguma coisa cai no buraco negro, o que é que acontece com a informação que tinha nessa coisa, mas que não tem nada a ver com essas 3 características? Tipo assim, peguei uma bola e joguei no buraco negro. A massa da bola, a gente soma a massa do bicho. Beleza. Carga elétrica, rotação, também tem influência. Mas qual que era a cor da bola que eu joguei? Que tipo de bola que era? Qual que era o material dela? A partir do momento que a bola entrou no buraco negro, é impossível obter essas informações. Se eu tivesse queimado essa bola, ainda dava para analisar as cinzas dela. Se eu tivesse picotado ela, os pedacinhos ainda teriam essas informações. Se afundasse ela no mar, ainda dava para ir lá resgatar ela. Mesmo se eu jogasse a bola numa estrela de nêutrons, ela seria queimada e esmagada, mas as partículas dela ainda estariam lá. Mas num buraco negro, essas informações estão perdidas para sempre. Bom, hoje são usadas 2 maneiras de classificar buracos negros, por tipo e por classe. Os tipos eu até já falei, eles podem ser simples, que só tem massa, eles podem ter massa e carga elétrica, eles podem ter massa e rotação, ou podem ter massa, carga e rotação. E as classes de buracos negros são definidos por quanta massa eles têm. Um micro buraco negro tem a massa da Lua ou menor, e é menor que 1 milímetro. Esses buracos negros são puramente teóricos, eles nunca foram observados, mas é provável que eles tenham existido lá no comecinho do universo, logo depois do Big Bang. Agora, um buraco negro estelar, ele tem a massa de pelo menos 3 sóis e um raio de uns 30 quilômetros, e é a classe mais comum de todas. Um buraco negro intermediário tem a massa de 10.000 sóis, mais ou menos o mesmo tamanho que a Terra, e é a classe mais rara já observada. A gente conhece muito poucos dele, e por isso a gente não sabe muito sobre eles. E um buraco negro supermassivo pode ter massa equivalente a bilhões de sóis e um tamanho absurdo de 140 bilhões de quilômetros de diâmetro. Eles geralmente ficam no centro das galáxias e são formados pela fusão de buracos negros estelares e estrelas de nêutrons. Ok, por hoje chega. No próximo vídeo eu vou falar sobre o que acontece se você cai num buraco negro. A loucura nem começou ainda. Até a próxima. Nem precisa chegar a zero.